Vamos nos colocar em pé. Quero chamar aqui pastor Emerson, que vai nos trazer uma mensagem da parte de Deus. Quero orar por ele, servo de Deus, que se tornou um grande amigo nosso, né? Eu costumo dizer que os meus amigos são aqueles que são amigos de Deus, né? E o pastor Emerson é alguém que como é que eu posso explicar? Eu costumo dizer, pastor, aqui em casa, até minhas brigas com a pastora é por causa da igreja. Isso é bom, né? Não tem outra conversa. As coisas de Deus é tremenda. E eu vejo que o coração dele respira a obra. Isso é bom, muito bom. Então eu creio que, com certeza, ele tem algo para nós nessa noite, da parte de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu abençoo o teu servo. Já tivemos um tempo ali gostoso de conversar, falar sobre o reino, falar sobre teologia. Como é bom discutir conceitos da palavra de Deus. Muito bom. E agora ele tem algo dos céus para nos compartilhar. Use o teu servo, dá graça. Teu servo, né, que tem a sua vida também secular, trabalha tudo, tira o cansaço físico, o desgaste da alma, e que ele possa ser agora um mero instrumento nas tuas mãos. Eu o abençoo e declaro sobre ele todas as sortes de bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Queira, por gentileza, abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. Eu quero louvar a Deus essa noite mais uma vez. Tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Poder retornar a essa casa é sempre uma honra quase que indescritível. Deus possa abençoar de uma forma poderosa. Bispo, meu muito obrigado, mais uma vez, sem palavras. Bispo Ronaldo, minha pastora Solange, Deus abençoe. Aos pastores, meu muito obrigado pela tão calorosa e tão confortante recepção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 9. Eu quero ler com vocês alguns versículos que estão aqui dentro deste texto. Está escrito assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, porém, respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou, e ungiu com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Podeis assentar, por gentileza. Meus amados irmãos, estamos diante de um dos mais lindos relatos a respeito de milagre no Novo Testamento bíblico. O texto que acabamos de ler, ele vai trazer um relato histórico que muito chama a nossa atenção. Alguns pontos, alguns detalhes dentro desse texto que o Espírito de Deus soprou ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Aqui trata-se de um milagre de um cego, e a Bíblia chega a dizer, é um cego de nascença.
A cidade de Jerusalém, nesta época, ela estava muito cheia. Comemorava-se uma das festas mais principais em toda Jerusalém, que era a festa dos tabernáculos. O capítulo 8, ele vai terminar dizendo que Jesus, ele expõe um sermão tão duro, pastor Alonso, uma mensagem tão confrontante, pastora Janete, que as pessoas não suportaram o teor da mensagem. Porque nos 3 anos do ministério de Cristo, jamais Jesus procurou ser popular. A popularidade foi um processo, mas a mensagem era sempre confrontante. A mensagem era sempre de se ouvir e de incomodar aqui dentro. E como as pessoas da época já estavam envolvidas no que nós chamamos, pastora Solange, de pragmatismo, nessa mensagem que precisa me animar, essa mensagem que precisa me deixar feliz, desconstruindo verdades, Jesus não é aceito. Pegaram-lhe pedras para atacar nele, e como que um milagre, Jesus sai pela tangente. Quando Jesus está saindo, diz-nos o texto, Jonathan, e saindo do templo, e passando por ali, viu. Ele sai do templo, ele passa pelas imediações do templo, e ele avista um homem. O que me chama a atenção é que não estava nada premeditado, não estava nada ensaiado, e curiosamente, esse homem não estava próximo ao tanque de Betesda, que alguém poderia dizer, Jean, é o lugar do milagre. Ele estava próximo ao templo, só que aquele dia ia ser diferente. Aquele dia tinha um agir de Deus de uma forma diferente. Ele está no mesmo lugar, ele está com as mesmas celeumas, traumas, ele está com os mesmos dramas, mas aquele dia, Jesus sai do templo, com um olhar penetrante, ele olha e vê. O que eu queria já aqui poder expor para você, e é sobre isso que quero falar. De vez em quando ele nos leva a Siloé, para nos ensinar algumas lições. 3 lições do tanque de Siloé. Primeira lição: quando você percebe, irmãos, que o milagre ele não é programado, ele acontece. Logo eu entendo algumas verdades. Coisas boas acontecem progressivamente. Coisas extraordinárias acontecem de repente. Jesus passando e olha, e aqui eu quero falar da primeira característica do milagre. Eu quero falar sobre a natureza do milagre, a essência do milagre, porque esse milagre, ele não é ditado por 3 fatores. Quando Deus quer fazer o milagre, Deus ignora 3 coisas: tempo, lugar e método. Quando Deus quer fazer coisas extraordinárias, Ele não está preocupado com o tempo.
com lugar e com método. Porque aparentemente ele não está no lugar de milagre, mas, entre aspas, simplesmente Jesus passa e o observa. O fator tempo, Marcos capítulo 6, verso 35, vai dizer assim: Jesus está ensinando, a noite vai se declinando, mas o povo está tão envolvido com o que Jesus está pregando, que o povo vai ficando. O povo não sente necessidade de sair, porque a palavra está ardendo. A graça de Deus está transformando. Então o povo está ali para ouvir. Só que nem percebe, vão se passando as horas. E alguns dos discípulos dizem: mestre, temos que fazer algumas observações. A multidão é grande, nós não temos pão para todo mundo, e já é tarde. Quando Jesus ouve tarde, dá vocês de comer para eles. Eles dizem, um conversa com o outro, mas nem se tivéssemos 200 denários, a gente conseguiria dar de comer até esse povo. Aí Jesus diz assim: alguém tem alguma coisa? Aparece um moço, escondido no meio da multidão. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. O tempo está declinando. O tempo, a noite está abraçando. Já não há mais tempo para a gente sair e comprar. Despede o povo. Aí Deus diz: eu não trabalho no seu tempo. Eu não tenho problema com o tempo, porque eu sou o Senhor de toda a eternidade. Ele é o príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade. A eternidade é filha e serva de Jesus. Deixa eu aplicar isso aqui. Eu estou pregando para gente que está olhando no calendário e está dizendo: está diminuindo o tempo. O tempo está ficando justo. Eu não vou conseguir agir dentro desse espaço de tempo. Então tira a sua mão e deixa o Deus dos céus, que não tem problema com o tempo, agir para a glória do nome dele. Eu estou pregando para a gente aqui que a noite já está despontando, o sol já está se declinando. Sabe o que é isso? As aflições estão mais densas. Alguém está falando: não vai dar mais tempo. Aí o Deus dos céus, ele está passando, ele olha e diz: eu não estou dependente do tempo. Outro aspecto, lugar. A gente pensa, para Deus operar milagre, a gente tem que estar no lugar. Quem disse? Deus não está preso a um quadrilátero. O Deus desta igreja, ele está além. Está sobre, pastora Juliana. Independentemente do contexto, independentemente do lugar, ele não precisa disso para operar o milagre. Essa é a minha convicção. Você já percebeu que quando Deus tirou o povo vem subindo em direção a Canaã. Ele já vem acumulando algum êxito.
Só que num dado momento eles param em um lugar chamado Pi-Hairote. Deus disse: acomoda-se aqui, porque eu vou fazer vocês passar. Eu vou fazer. O povo está sentado, aguardando as instruções, mas o tempo está passando. Na frente tem o mar. No lado sul, tem um povo que nós chamamos o povo de Migdol. E do lado norte, tem um lugar que nós chamamos de Baal-Zefon. Baal-Zefon é onde tinha os canibais. Do outro lado, na terra de Migdol, era onde ficavam as montanhas, que não dava para subir. Mar, montanha, canibais. A última notícia para deixar a gente mais à vontade: Faraó está vindo. Permita-me dizer, eu estou pregando para a gente aqui hoje, que você está desse jeito, em Pi-Hairote, não tem como avançar. Alguém está vindo atrás. As montanhas são muito altas, mas o outro lado tem gigante. Para onde ir? Quem olha e observa de fora diz: acabou-se, porque não tem lugar para Deus agir. Quem disse que Deus precisa? O que tem nas tuas mãos, bate no mar. E o que vai acontecer, pastor? Ele vai se abrir. Deus não depende de tempo. Deus não depende de lugar. Aonde você está, você vai produzir para a glória de Deus. O lugar que eu estou é pequeno. O lugar que eu estou não dá para crescer. O lugar que eu estou não tem porta. Não tem problema, porque onde não há porta, Ele faz uma porta, Ele abre essa porta e o nome dEle é glorificado. Deus não quer saber do tempo e Deus também não quer saber do lugar. Eu venho aqui essa noite para te dizer: ei, Pi-Hairote não vai ver você cair. Eu estou pregando para gente que está cercado por Pi-Hairote. Pi-Hairote está só te olhando e está dizendo: agora eu acabo com ele, agora eu destruo ele, agora ele não avança mais. Quem disse? A providência dos céus ignora o lugar, ignora o tempo, porque o Senhor é poderoso nos céus, na terra. Natureza do milagre. Não tem tempo hábil, não tem lugar hábil, é Ele que faz. E deixa eu te dizer, Deus não pede sua opinião. Deixa Deus agir. O formato dele ainda é o melhor. Eu sei que o formato de Deus às vezes não cabe na nossa planta. Eu sei que o formato de Deus às vezes não cabe na nossa realidade. Eu sei que o formato de Deus às vezes não cabe dentro das minhas condições. E quem disse que Ele precisa da sua planta, das suas condições, quem disse que Ele precisa das tuas habilidades? Ele não precisa. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu gosto dessa expressão, aquietai-vos. A essência do termo, a etimologia do verbo aquietar é sair de cena. Sai de cena que eu vou agir. Sai de cena que é eu que vou fazer. A questão não é se você tem habilidade. A questão não é se tem tempo hábil. A questão não é se você está no lugar certo. A questão é: sai da frente. Às vezes, pastora Solange, a gente fica anotando e querendo direcionar Deus. Sai da frente desse negócio e deixa Deus agir.
Sai da frente desse negócio e deixa ele ser Deus. Sai. A sua mão está atrapalhando tudo. Está tirando o teu sono de graça. Não estou dormindo. Tira a mão. Estou com dor de cabeça. Está me acabando. A enxaqueca vai me matar. Tira a mão. Deixa Deus ser Deus. Deixa. Sai de cena. Tempo, lugar e método. Deus não procura os melhores métodos. Charles Spurgeon dizendo: Deus não procura os melhores métodos, Deus procura os melhores homens. Está desenhando, está medindo, está calculando, está somando, e a conta não fecha. Você está preocupado em abraçar os métodos dele? Para a gente seria uma situação totalmente anti-higiênica. Jesus passa, olha para aquele cego, cospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos. Aleluia. Que método é esse? O que me chama a atenção é que Mateus vai dizer que ele havia curado um cego, mas ele pôs a mão. Marcos também vai dizer que ele curou um cego. Ele já fez uma saliva e pôs direto no olho. Agora ele faz uma saliva, faz um lodo e passa no olho. Eu pergunto, não sei se você já perguntou, mas eu já perguntei: por quê? Se ele poderia só pôr a mão. Porque eu entendo aqui, irmãos, o milagre ele tem duas características básicas. O milagre é terapêutico, cura. Mas o milagre é pedagógico, ensina. O milagre de Deus na tua vida, meu pastor, vai te curar, vai te sarar. Mas o milagre de Deus na tua vida, Jean, também vai te ensinar. Aí Deus diz assim, e eu me pergunto, por que tem que ir a Siloé? Se curar ali era tão mais fácil. Que método mais estranho é esse? Aliás, deixa eu te dizer, Deus costuma agir com métodos estranhos. Aleluia. Deus costuma mexer com métodos que não cabem dentro da nossa inteligência. O profeta de Deus chega numa casa, a dívida está alta, os mercadores querem levar os filhos, já havia perdido o marido, oh glória, mas ali chegou um homem de Deus, um provocador de milagres. A mulher vem chorando, o profeta se apresenta, e ela expõe a sua situação. Ela diz assim, ele diz, Deus é Deus de milagres. Eu parafraseando, Deus pode agir. O que é que você tem? Eu? Nada. Ei! Eu tenho uma botija de azeite. Serve. Mas nessa botija, que eram pequenos frascos do Antigo Testamento Bíblico, não tinha sequer 1 litro. Você tem o quê? Eu tenho só isso aqui, dá umas 900 ml. Serve. Olha o que o profeta diz. Sai da tua casa e vai pedir vasilha. Sai da tua casa e sai pedindo vasilha.
Você entendeu? Vou ser mais claro. Ter vasilha aqui não era para outro sentido, senão para acumular coisas, para acumular mantimento. Numa época de crise, que ninguém tinha nada dentro de casa, Deus disse para a mulher: sai aí no meio da vizinhança e vai pegando vasilha para pôr coisa dentro. Irmãos, cá para nós, mas eu só tenho 900 ml. Tem coragem de com 900 ml sair para pedir vasilha? Tem vasilha? Cheia não. Vazia tem. Me empresta por gentileza. Tem vasilha? Vazia tem. Me empresta por gentileza. Tem vasilha? Tem. Me empresta por gentileza. Ô irmão, quem olhava para essa mulher dizia: essa mulher está louca. Onde vai pôr tanta vasilha se não tem o que pôr? Só que ela tinha um diferencial. Ela tinha um método. Aleluia. Só que o método não era dela. O método é dele. Você nunca sentiu vontade, irmão, de rodear algum lugar e dizer: isso aqui é meu? Aleluia. Isso aqui é profético. Você nunca teve essa experiência de rodear um lugar e dizer: isso aqui é meu? Mas está na crise, está na bancarrota, mas rodeia o lugar. Deus está me dando uma palavra aqui, irmão, está fora do esboço. Isso aqui é para crente, irmão. Você tem coragem? Eu já comecei a dar minha volta. Eu já comecei a dar uma volta. Aí Deus colocou no meu coração: por que eu vou querer ser professor se a gente pode ser o dono da escola? Deixa eu dar a volta. Uma vez tinha um círculo de oração em um determinado lugar, e sempre que eu passava, eu morava ali na comunidade, na favela, estava orando e o rato mordia o pé. Eu ia orar em cima da cama, mas estava lá firme e forte. No momento de maior fervor, batia um vento, a porta fazia um barulho estrondoso, irmão. Parecia que alguém queria entrar. Aí eu disse assim: está na hora de dar a volta. Quando eu ia orar, tinha uns prédios que estavam construindo. Eu passava e olhava. Eu queria morar ali, no último andar. Olha que bonito. E a prefeitura construindo. E de repente um dia, eu conversando com o irmão, eu disse: irmão, você acha que é passar na frente de Deus se eu tentar adiantar as coisas? Ele disse: não, meu irmão, fique em paz. E assim foram essas palavras: você está dentro do método que Deus te deu? Tô. Fica firme. Um dia começaram a fazer um recadastramento. Pegaram o nome da minha mãe. Aí minha mãe foi na reunião. E eu cheguei do culto. E no culto, Deus mandou aquela palavra. E eu peguei. Eu não fui ser espectador do culto. Eu fui ser um abraçador da bênção. Recebe, irmão, o que Deus fala com você através desse púlpito. Recebe o que Deus fala na sua igreja através do pastor da sua igreja. Recebe, irmão. Deus está colocando gente para abençoar a tua vida. Ela chega da reunião toda feliz, balançando uma chavinha. E eu disse assim: ó Deus, agora eu vou fazer uma prova igual a Gideão. Eu só vou para lá se for onde eu pedir. Irmão, tinha 500 e poucas unidades. E você concorda comigo que o quinto andar são as menores?
porque todo mundo quer ir para o quinto andar. Eu disse: mãe, para que eu saiba que Deus é vivo, ela não entendendo nada, não é crente. Eu levantei uma autoridade, irmão, para que eu sei que Deus é na minha vida. É 500 e o quê? Ela disse: meu filho, é 517. Pastor Alonso está aqui, pastora Graça está aqui, sabe do que eu estou falando. Para a glória de Deus, em menos de um mês, estava eu mudando, pegando as mudanças e levando lá para o quinto andar. Há semanas atrás eu olhava lá de baixo e olhava para cima. Semanas depois eu estava olhando de cima lá para baixo. Deixa eu te dizer um segredo, irmão. Deus te deu método. Eu sei que esse método não é convencional. Eu sei que esse método alguém vai dizer: não funciona, eu já fiz, não dá certo, o mundo está em crise, a porta está fechando. Foi Deus que deu método. Vai pegar a vasilha. Vai pegar a vasilha. Vai buscar a vasilha, tem coragem. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Recebe essa. Vai pegar a vasilha. Você tem coragem de sair pegando vasilha vazia? Sabe o que é isso, irmão? Deixa eu simplificar. Está muito metáfora, irmão. Tá bom. Faça o que ninguém está fazendo, para colher o que ninguém está colhendo. Estão deixando de orar. Não deixa você não. Continue orando. Tem muito falso profeta. Seja você uma voz profética. Faça o que as pessoas não estão fazendo, para colher o que eles não estão colhendo. Seja você um diferencial. Seja você com uma visão e um método de Deus. Não importa, irmão, se alguém falou: eu já fiz e não deu certo. É o método que Deus te deu. Vai no método, irmão. Uma vez eu ouvi de alguém, orador de favela: não investe muito não, que a tendência é dar errado. Mas eu recebi um método e estou utilizando ele. Eu terminei uma faculdade de teologia. Eu comecei uma outra graduação. Estou finalizando essa segunda graduação. E estou indo para uma terceira graduação. Porque ele me deu o método. Você tem coragem de seguir o método? Vão te criticar pelo que você está fazendo. Eu já tentei fazer, não deu certo. O nosso Deus não respeita tempo. O nosso Deus não respeita método. O nosso Deus não respeita lugar. Segunda característica do milagre. Primeiro, a natureza do milagre não depende de tempo, não depende de método e não depende do lugar. Segundo, todo milagre tem um propósito. Todo milagre tem um propósito. Na vida deste homem o milagre tinha propósito. Esse homem, ele pega, depara-se com Jesus, ele só ouve a sua voz, e Jesus diz assim: vai para o tanque. Ele sai dali, onde ele estava, do templo ao tanque era 800 metros, ele vai sem enxergar, até o tanque, 800 metros, segundo a arqueologia vai dizer, que tinha 33 degraus, para dificultar mais a história. Mas aí ele, segurando, com os olhos cheios de lodo, mas ele está dizendo: foi ele quem disse, foi ele quem falou. O que você está fazendo? Vou descer do tanque. Vai descendo os degraus, ainda meio ali sem enxergar, ou melhor, completamente cego, vai descendo os degraus, com toda a dificuldade, vai descendo os degraus. Ele pega a água, coloca nos olhos, e começa a enxergar. Aquele homem vem subindo os degraus, como nunca subiu na sua vida.
Eu estou pregando para gente aqui que está descendo o degrau, está perdendo coisa, uma atrás da outra, mas você está no método. Não se desespera. Tem palavra de Deus para a tua vida aqui. E a palavra de Deus permanece no método. Permanece fazendo o que ele pediu para fazer. Está descendo. Agora vem ele subindo. Enxergando para a glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nesse momento os vizinhos são tocados, influenciados, impactados de uma certa maneira. Ei, deixa eu te dizer um segredo. Esse homem ele desce, esse homem ele recebe o milagre, e quando ele sobe com propósito. Primeiro propósito, irmão, ele se torna um homem que é chamado para conhecer o caráter de Deus. O propósito do milagre não é só te conceder coisas. O propósito do milagre é fazer você se aproximar dele. Ele é indagado, e a Bíblia vai nos dizer, versículo 11, quando ele é indagado sobre o que aconteceu, ele diz assim: um homem chamado Jesus me curou. É o que ele sabe sobre Cristo. Primeiro propósito do grande milagre é revelar o caráter de Deus. Como ele vai fazer isso? Ele é progressivo. Quem que te curou? Um homem chamado Jesus. Só que no versículo de número 17, quando os fariseus perguntam para ele: quem te curou? Ele disse: um profeta me curou. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Quem te curou? Um profeta. Lá no versículo de número 38, ele vai confessar: Jesus, tu és o Filho de Deus. O milagre, acima de tudo, vai fazer revelar o caráter de Deus sobre a tua vida. Deixa eu te dizer um segredo. Eu sei que talvez você não vai gostar. Deus não vai te dar coisas que distanciem dele. Deus não vai te dar coisa que distancia dele. Deus me deu isso aqui à tarde, eu passando roupa. Deus não vai te dar coisa que te distancia dele. Irmão, não é isso que eu estava esperando. Então receba que é de Deus. Deus não vai te dar coisa que te distancia dele. Eu vou repetir, porque tem gente que está relutando com isso. Deus já disse não vou fazer, Deus já disse eu não vou dar, mas você está insistindo. Deus me traz aqui para te dizer: Ele não vai te dar o que te distancia dele. Aleluia. E deixa eu melhorar. Ele vai tirar coisas de você, se for para você se aproximar. O glória sumiu. O glória acabou-se. Você está pronto para isso? Ali recebe. Você está perdendo. Você está entendendo porque Deus está arrancando coisa? Você está perdendo, você está entendendo que você está perdendo coisa? Você está entendendo porque você está olhando e diz: mas fulano tem, ciclano tem, é tão fácil do Senhor conceder. Redimensiona seu projeto, porque Deus não vai te dar coisa que distancie dele. Segunda característica, propósito do milagre. Para finalizar, resultado do milagre, natureza do milagre, propósito do milagre e resultado do milagre. Percebe, irmão? Esse homem está lá. Ele é um mendigo. Ninguém dava valor para esse homem. Dentro da cultura judaica, ele estava naquela condição porque Deus havia posto a mão sobre ele. Era juízo de Deus. Era castigo de Deus. Tanto é que a pergunta dos discípulos, ela corre, pastora Janete,
é nessa esteira, perguntando quem é que peca, quem é que pecou. Porque, irmão, aqui eu vejo dois tipos de igreja. A igreja, irmão, que quer questionar, ela já perdeu o poder e a essência de ser, e fica questionando. É culpa de quem? É culpa de quem que a sociedade está assim? É culpa de quem? Ela quer questionar porque está assim. Mas tem a outra igreja que diz: nem ele pecou. Que tipo de igreja nós somos? A igreja que só aponta onde está o problema, ou a igreja que tem azeite para curar? Tem azeite ainda para curar? Aí, tem. Aqui está os dois tipos de igreja. Ela olha para o mundo e diz assim: o mundo está assim mesmo, o mundo está sua graça, o mundo está sua misericórdia. Mas tem igreja que diz: eu serei bênção nesse mundo, eu serei voz profética nesse mundo, eu serei canal de bênção nesse mundo, eu serei voz do Altíssimo nesse mundo, para a glória do Senhor nosso Deus. Percebe, irmão, o resultado do milagre na vida desse homem? Primeiro, verso 11, é que ele tem um testemunho impactante. Quando ele sobe enxergando, as pessoas vêm para ouvi-lo. Quando ele sobe curado, as pessoas se aproximam para poder ouvi-lo. Porque antes ele era um mendigo, mas agora ele tem um testemunho impactante. E ele testemunha com veemência. Por pelo menos 4 vezes ele é indagado sobre quem operou aquele milagre. Por 4 vezes, tentando ali toda a corja religiosa fazer com que eu pegasse em uma fraqueza. Mas em cada pergunta ele dizia: se ele era ruim eu não sei, se esse homem é pecador eu não sei. Ele fez um lodo, untou nos meus olhos e me disse: desce o tanque. Eu desci o tanque, lavei os meus olhos, eu estou vendo. Mas você acha que esse homem é de Deus? Você acha que ele é o filho de Deus? Se ele é filho de Deus, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego. Para quem está colocando qualquer tipo de empecilho ao meu testemunho, eu não estava enxergando. Olha eu aqui. Testemunho de poder. Testemunho impactante. Você é testemunho dessa terra. Lembra que você não conseguia nem dormir direito? Lembra que você tinha uma pinca de demônios sobre você? Ou você aí para a glória de Deus? Lembra que você passava a noite toda no pagode, no samba e no funk? Lembra que cachorro lambia a boca? O nariz estava dominado, topado de droga, de cachaça e de álcool? Olha você aí para a glória. Você é testemunho nessa terra. Você tem um testemunho impactante. Não deixa que ninguém cale os teus lábios. Não deixa que ninguém diminua o som da tua voz. Você é testemunho nessa terra. O teu testemunho é impactante. Segunda característica. Oh, irmão, esse homem ninguém conhecia. Mas aí então toda a corja de religiosos querem sabatiná-lo. Irmão, esse homem, do versículo 29 até o versículo 33, ele começa a pregar. Era mendigo. Ninguém dava nada. Mas um dia Jesus chegou. Ele começa a pregar. Eles tentam de alguma forma pegar pela tangente. E aí ele vai começar a dizer, olha o que ele vai dizer. Versículo 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Mas ele me disse: abre os seus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas alguém que é temente a Deus,
ele faz a sua vontade, e a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, olha, contexto histórico, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém abrir os olhos de ninguém. E aí ele vai continuar dizendo: mas se este não for Deus, ele nada poderia fazer. E ele vai, os religiosos vão dizer, responderam, ele disse: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E aí eles expulsaram. Irmãos, propósito do milagre: primeiro, testemunho impactante. Segundo, pregação ousada. Para fechar, que acabou meu tempo, você vai perceber lá no versículo de número 38. Os judeus o questionam, e ele fala com mais ousadia. Ele é o Cristo, sim. Ele é o Senhor poderoso, sim. Ele cura enfermidades, sim. E para fechar, ele diz, ele encontra-se com o Senhor, ele é expulso da sinagoga, e quando ele é expulso da religiosidade, quando ele sai do sistema, quem se apresenta diante dele? Aleluia. Ele sai do sistema e vem para a graça, e a graça o recebe, abre os braços e o recebe. Não te aceitaram lá, mas eu te recebo aqui. Te rejeitaram lá, mas eu te aceito aqui. Tiraram o seu valor lá, mas eu entendo o seu valor aqui. Você não é nada lá, mas você é aqui. Estava perdido lá, mas você é salvo aqui. Estava em pecado lá, mas é transformado aqui. Estava em depressão lá, mas eu restauro a alegria aqui. Pensou em se matar lá, mas hoje tem vida aqui. Vem para mim, vem para mim. O sistema não te aceita, mas olha eu aqui, de braços abertos. E aí ele vai dizer: eu vim a este mundo para o juízo. Desculpa, versículo número 36. E ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse assim: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer: aí ele o adorou. Testemunho impactante, pregação ousada, adoração profunda. Aleluia, aleluia. Irmão, só se adora quem constrói relacionamento. Ninguém não adora se não sabe quem ele é. Aleluia. Só tem desejo de adorar, independentemente do contexto, quem sabe quem ele é. Quem já teve esse contato com ele, sabe da onde ele tirou, sabe as trevas que veio, e vai dizer: eu sei quem ele é. Primeiro eu pensava que ele era só um homem, mas depois eu entendi que ele é um profeta. E agora eu estou andando com o Filho de Deus. Fique de pé, por gentileza. E ele o adorou. E ele o adorou. E ele o adorou. E ele o adorou. Recebe essa palavra. Eu quero convocar você aqui essa noite. Deus vai fazer uma coisa muito linda aqui, como sempre tem feito. Cultos de domingo, cultos do meio de semana. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Nós estamos no segundo dia do corredor de milagres. Eu peço por gentileza, o ministério de louvor estará adorando a Deus. E o pessoal já vai passando pelo corredor, bispo. É assim que funciona. Forme por gentileza aqui os obreiros da casa do Senhor. Só adora quem conhece. Só adora quem sabe quem ele é. Vamos junto dando glória, vamos. Vamos junto dando glória, vamos.
Vamos junto dando glória, vamos. Vamos,